Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o blindado russo T-14 Armata, conhecido como o blindado pesado mais moderno do mundo, e do porquê esse veículo não está sendo usado pela Rússia na sua invasão da Ucrânia. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Em junho de 1941, quando os alemães invadiram a União Soviética com quase 4 milhões de soldados, eles realmente acreditavam que tinham os melhores e mais avançados blindados de combate da época. Mas foram surpreendidos por blindados soviéticos superiores, com destaque para o T-34, um blindado superior a qualquer blindado alemão daquele período. O seu canhão, que na versão original era de calibre 76.2 mm, era capaz de nocautear qualquer blindado alemão a até 1.200 metros, e a sua blindagem revolucionou ao ser inclinada, multiplicando o fator de proteção, com as suas esteiras extra largas, dando ao veículo uma mobilidade inigualável em qualquer terreno. A sorte, no caso para os alemães, era que os soviéticos não usavam os seus blindados de uma forma taticamente inteligente, limitando-se a lançá-los em meio a ataques de infantaria que acabavam por limitar bastante a capacidade operacional daquelas máquinas. Mas, em termos técnicos, os soviéticos mostraram ali, em 1941, que estavam à frente de qualquer outra nação do planeta em termos de blindados. Após a guerra, a vantagem soviética nessa área se manteve, com o T-64 no início dos anos 60, revolucionando o mundo dos blindados. Além de ter sido o primeiro com uma blindagem à base de materiais compósitos, muito mais leves e resistentes do que o aço homogêneo, também inovou ao ser o primeiro blindado pesado com um canhão com um mecanismo de carregamento automático, aumentando muito a cadência de tiro. Nos anos 70, os soviéticos voltaram novamente a revolucionar o mundo dos blindados com a introdução do T-72, uma evolução do T-64 em todos os sentidos, com uma blindagem ainda mais avançada, um mecanismo de carregamento automático com uma propensão menor para emperrar, e um computador de controle de tiro que, quando surgiu nos anos 70, era o mais avançado do mundo. O T-80, que surgiu no final dos anos 70, foi uma variação direta do T-64, com a inclusão de algumas inovações do T-72, com o T-90, introduzido em 1992, sendo, por sua vez, uma evolução direta do T-72. Um blindado repleto de inovações como uma nova blindagem reativa explosiva, uma nova geração de materiais compósitos para aumentar o fator de proteção do veículo, e contra medidas eletrônicas como o STORA, o famoso olho vermelho, um mecanismo que atrapalha a orientação dos mísseis guiados por laser. Foram desenvolvidas muitas versões do T-90, com destaque para a T-90M de 2017, que modernizou totalmente o veículo, incluindo um novo sistema de controle de tiro, uma defesa ativa contra mísseis e granadas RPGs, uma nova blindagem reativa explosiva e até mesmo uma versão nova do seu canhão 2A46M. Em 2014, os russos decidiram quebrar a longa tradição de atualizações de blindados, resolvendo projetar um novo veículo totalmente do zero, surgindo naquele ano o T-14 Armata, um veículo que autenticamente revolucionou o mundo dos blindados em todas as áreas. Começando pela sua torre, que é totalmente remota, com os 3 tripulantes protegidos em uma espécie de casulo blindado no interior do veículo. O seu novo canhão de 125 mm, o 2A82-1M, foi desenvolvido à medida para o T-14, com um mecanismo de carregamento automático muito mais seguro e com 32 munições, muito mais do que as 22 munições que o T-90 pode carregar no seu mecanismo de carregamento automático.
Tudo no T-14 é novo, incluindo a sua blindagem, o seu motor e, é claro, os seus sistemas eletrônicos que, de acordo com a Rússia, o transformam no mais automatizado do mundo, oferecendo à tripulação uma consciência situacional sem igual. O Kremlin afirma que o T-14 entrou em produção em massa em 2021, após quase 7 anos de testes em mais de 2 dezenas de protótipos. Mas, se o T-14 é o melhor e mais avançado blindado do mundo e já está em produção há quase 2 anos, por que não o vemos em operação na Ucrânia? Como é habitual em países como China, Coreia do Norte e Rússia, os seus departamentos de defesa não dão grandes detalhes de praticamente nada. E de fato, nem sequer sabemos quantos blindados T-14 na versão de produção já saíram das fábricas. Por exemplo, há fontes que dizem que de 100 a 150 blindados T-14 na versão final de produção já estão prontos e aptos para o combate. Mas outras fontes dizem que apenas de 20 a no máximo 30 é que estariam realmente prontos para a ação. Mas, independentemente do número, por que a Rússia simplesmente não o lança na guerra? O grande problema para a Rússia é que, de acordo com o levantamento feito por alguns institutos de defesa, mais de 70% dos sistemas eletrônicos do Armata são produzidos com componentes feitos no estrangeiro, componentes altamente sensíveis e de venda muito regulada. Vendas que estão banidas como resultado das sanções impostas à Rússia após ter invadido a Ucrânia. Isso pode significar que os russos, neste momento, não conseguem produzir novos blindados T-14 e nem peças de reposição para sua atual frota. Se o T-14, no estado atual da indústria russa, for simplesmente lançado em combate, mesmo que poucos sejam destruídos, apenas o fato de estar sendo usado em combate irá gerar desgastes e obrigará a troca de peças que não podem ser produzidas por causa das sanções. Para muitos, esse é o principal fator que impede a Rússia de usar, na sua invasão da Ucrânia, aquele que é visto como o blindado mais revolucionário do mundo, uma autêntica obra de arte da engenharia bélica. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.